pessoal, vamos começar no vídeo 3 sobre derivadas. Vou lembrar aqui a definição da derivada. Uma função é derivável num ponto A se existe o limite para x tendendo a de f de x menos f de a sobre x menos a, e esse valor a gente denota por f' de a. Esse valor a gente viu que significa que nos dá o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto A, f de a. É uma das aplicações da derivada, né? E aí, se uma função é derivável num conjunto de pontos, você pode definir a função derivada nesse conjunto, que a cada x associa a sua derivada, tá? Nós temos algumas regras de derivação. A regra da soma, a soma das derivadas é a derivada da soma. A derivada do produto, f vezes g' é f'g mais fg'. A do quociente, f dividido por g' é f'g menos fg' sobre g2, tá? E lembro também que se você multiplicar por uma constante, né, a constante vezes g' é a constante vezes a derivada de g, tá? Regra da cadeia, derivada da composta é a derivada da função calculada em g de x vezes a derivada de g, né? Então lembro aqui, por exemplo, se você tem a função h igual a raiz cúbica de x2 mais 1, isso aqui eu posso escrever como x2 mais 1 elevado a 1/3, né? Então você está compondo a função raiz cúbica com a função x2 mais 1, né? Então se eu derivo, eu começo com a função de fora, que aqui representa a raiz cúbica de x, é a função f. Então derivo essa função, raiz 1/3 de x2 mais 1 elevado a 1/3 menos 1, então dá menos 2/3, vezes a derivada aqui dentro, que é 2x. Então vai dar 2/3 de x sobre x2 mais 1 elevado a 2/3, tá? Então, aplicando esses pontos aqui, nesse exercício, a questão 1, é dada uma função, seno da tangente de x2 mais a raiz quadrada de x mais 4 dividido por x2 mais 1, pede para calcular a derivada e depois a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 0, tá? Então vamos ver a solução. Aqui a gente tem essa função que é composta de três funções, g, tangente de x2. Então eu vou chamar, seno de tangente de x2, eu vou chamar essa função de g, é a função seno da tangente de x2, composta de três funções, né? Então aquilo que eu já comentei várias vezes, você deriva de fora para dentro, né? Aplica a regra da cadeia, começa derivando a função seno, que é cosseno, calcula em tangente de x2. Aí você está aqui dentro, você deriva a função tangente, que é secante ao quadrado, calcula em x2. Aí você está aqui, você deriva x2 da derivada, que é 2x, tá? Então agora eu posso calcular a derivada da função f. Regra do quociente, né? Vou aplicar essa regra aqui. Então, a derivada do numerador, eu vou denotar essa parte por g' de x, mais a derivada da raiz quadrada, que é meio, x mais 4, elevado a menos meio, vezes a derivada de x mais 4, que é 1, tudo isso, vezes o denominador, que é x2 mais 1, menos a derivada do denominador, que é 2x, vezes o numerador, que é seno da tangente de x2,
mais raiz quadrada de x mais 4. Tudo isso dividido por x2 mais 1 ao quadrado. Tá bom? Pode deixar a resposta assim, ou simplificar um pouco. Quer dizer, o ideal era escrever aqui quem era g', mas a gente não tem espaço aqui na lousa. Tá bom? Bem, então a parte B, essa aqui é a parte A parte B, você precisa da equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa zero. Então eu preciso calcular aqui f de zero, né? F de zero vai dar seno de tangente de zero, tangente de zero é zero, seno de zero é zero, raiz quadrada de 4 é 2, dividido por 1, isso aqui dá 2. Então a equação da reta tangente no ponto 0, 2, né? No ponto 0, 2, eu vou precisar calcular a derivada no ponto 0. Quanto dá essa derivada no ponto 0? Vai dar g' de 0. Aqui vai dar 4, raiz quadrada é 2, meio, 1/4. Vezes 1, menos 0, né? Acabou. E aqui, 0 vai dar 1, ok? E o que dá g' de 0? G' de 0, como tem esse x aqui, ó, vai dar 0. Então, isso aqui dá 1/4. Então, a equação da reta tangente é a reta que passa pelo ponto 0, 2 e tem esse coeficiente angular. Então, é y menos 2. O coeficiente angular é 1/4. X menos 0. Ou seja, vai dar y é igual a x sobre 4 mais 2. Aqui. Ok? Agora eu vou apagar para resolver a segunda questão. Segunda parte aqui. Eu quis fazer esse também de reta tangente. Acha a equação da reta que é tangente ao gráfico de f e que passa pelo ponto 1, 1. Essa questão às vezes causa alguma confusão. Primeiro, 1, 1 não pertence ao gráfico de f. 1 sequer pertence ao domínio da função, né? Então o que ele quer é, entre todas as retas que são tangentes ao gráfico de f, quais são aquelas que passam pelo ponto 1, 1, tá? Então a gente consegue equacionar aí todas essas equações que são de retas tangentes ao gráfico de f e a gente vai escolher aquelas que passam pelo ponto 1, 1, tá bom? Então eu vou pegar um ponto arbitrário, x0, f de x0, eu posso até escrever f de x0 dá 2x0 mais 1 dividido por x0 menos 1, tá? E eu vou escrever as equações da reta tangente ao gráfico de f nesse ponto. Então, para isso eu preciso calcular a derivada. Então, vou calcular a derivada em x e depois a derivada em x0. Então, isso aqui vai dar a derivada do numerador, que é 2, vezes o denominador, que é x menos 1, menos a derivada do denominador, que é 1, 2x mais 1, sobre x menos 1 ao quadrado. Então, dá 2x menos 2x dá 0, menos 2, menos 1 dá menos 3, sobre x menos 1 ao quadrado. Então, a derivada em x0 é menos 3 sobre x0 menos 1 ao quadrado. Então, a equação que passa por esse ponto e tem esse coeficiente angular é y menos 2x0 mais 1
sobre x0 menos 1 é igual a menos 3 sobre x0 menos 1 ao quadrado, x menos 1. Certo? Então agora eu vou impor que 1 tem que pertencer a essa reta, né? Você quer que a reta passe por 1. Então eu vou substituir aqui 1 menos 2x0 mais 1 sobre x0 menos 1 é igual a menos 3 sobre x0 menos 1 ao quadrado. Desculpa, aqui é x menos x0. Né? Menos x0. Ok? Então aqui eu consigo simplificar. 1x0 menos 1, aqui vai ficar sinal de mais. Então, fazendo a conta aqui, eu tenho x0 menos 1 menos 2x0 menos 1 sobre x0 menos 1 é igual a 3 sobre x0 menos 1. Consigo simplificar aqui também. Então vai ficar menos x0 menos 2 igual a 3. Então x0 é igual a menos 5. Então voltando aqui, o ponto de tangência é menos 5. 5 vezes 2, 10, menos 10 mais 1, menos 9. Menos 5, menos 6 é igual a menos 5 e 3 meios. Então agora eu quero a reta tangente que passa por esse ponto, né? Que é a reta tangente a esse ponto e tem esse coeficiente angular, quer dizer, f' de menos 5 é menos 3, menos 5 menos 1 dá menos 6, dá 36, dá menos 1 sobre 12. Então a reta é a reta que passa y menos 3 meios, tem coeficiente angular menos 1 sobre 12, x menos menos 5, x mais 5. Essa seria a resposta. Se quiser melhorar um pouquinho mais, y é igual a menos 1 sobre 12x, menos 5 mais 3 meios, dá menos 1 sobre 12x, menos 10 mais menos 7 meios. Ok?